Coleguinhas, enquanto temores de recessão, inflação e juros mais altos têm mantido o mercado internacional aos trancos e barrancos, a Bolsa Brasileira segue atraindo investidores mundo afora. E é sobre isso o Cafeína de hoje. Pois é, Sammy Boy, salve pessoal! Nunca na história entrou tanto capital externo na B3 como nesse ano. O ingresso de capital somente entre janeiro e o início de outubro foi de mais de 100 bilhões de reais. O dobro do que entrou no ano passado inteiro, quando o saldo entre a compra e a venda por parte dos investidores estrangeiros ficou em 41 bilhões e meio de reais. O detalhe é que, sem considerar as ofertas de ações de 2021, como IPOs e follow-ons, os gringos mais venderam do que compraram Bolsa Brasileira no ano passado. E por essa ótica, o saldo também ficou negativo nos anos de 2020, no ano anterior de 2019 e até 2018. E movimentos de maior aversão ao risco no exterior normalmente têm um efeito ainda mais devastador em mercados emergentes, como é o caso do Brasil. Ninguém quer colocar o seu dinheiro em risco em lugares economicamente instáveis. Então, o que é que explica a dinâmica oposta que a gente observou nesse ano? Alguns fatores têm colocado o mercado brasileiro no topo da lista de onde investir. O primeiro deles, que serviu de grande atrativo no início do ano, é a concentração de commodities no nosso mercado. Ainda que uma grande recessão possa esfacelar os preços do petróleo e do minério de ferro, por exemplo, elas servem também de proteção contra a inflação, sendo uma das principais recomendações de analistas de hedge do UBS. Mas a própria posição do Brasil no ranking de países emergentes tem servido de atrativo para o capital estrangeiro. Sem a China, que vem desacelerando com uma crise imobiliária, e sem a Rússia, que atravessa uma guerra não vista há décadas, restam poucas opções para um gestor internacional de mercados emergentes. Mas há vantagens, mesmo se comparado a mercados envolvidos. Enquanto investidores tentam decifrar até onde vão os juros nos Estados Unidos e na Europa, por aqui, a alta da Selic já chegou ao fim, pelo menos é o que tudo indica. E até mesmo a nossa inflação está menor que a inflação europeia e a americana. Algo surpreendente e inédito, Sammy Boy. E tudo isso tem reflexo no desempenho da Bolsa Brasileira, que é o melhor neste ano entre os maiores mercados do mundo. O S&P já caiu mais de 20% nos Estados Unidos, enquanto o Ibovespa acumula uma alta de 10%. Em dólar, o salto do principal índice da B3 beira os 20% de alta no ano. Diga-se de passagem, a moeda brasileira tem se segurado enquanto o dólar quebra recordes de alta no exterior. O real, inclusive, é uma das poucas moedas que acumula ganhos frente ao dólar neste ano. A libra esterlina, por exemplo, já caiu 18%. E o euro, mais de 14% até agora. E com todos estes dados, pergunto, como toda essa entrada de estrangeiros pode orientar meus investimentos, meu querido e estimado dono? Sammy Boy, o grosso desse dinheiro não vem do investidor de varejo americano, que passa o dia no Reddit. Ele vem de grandes fundos com vantagens financeiras para operar diretamente no Brasil. Esses gestores enxergam o mercado brasileiro como de alto risco e, portanto, procuram, para começo de conversa, ativos mais líquidos. Nesse sentido, as blue chips da Bolsa saem na vantagem. Vale, Itaú, Ambev, Petrobras. Só que numa dessas, toda a Bolsa se beneficia com a chegada de estrangeiros, uma vez que parte do dinheiro entra por meio de ETFs atrelados ao Ibovespa, como o BOVA11. A entrada massiva de estrangeiros reforça o quão barato ficou a Bolsa Brasileira após os últimos 2 anos de fraqueza no mercado interno e fortes altas no exterior. Essa visão, por sinal, é compartilhada por gestores locais, mas a eles falta dinheiro para novos aportes, já que a indústria local de fundos de renda variável ainda sofre com resgates bilionários. Fundos multimercados e de ações juntos tiveram uma captação líquida negativa em mais de 120 bilhões de reais nos primeiros 8 meses do ano, de acordo com a Ambima. Só que mais do que um consenso, os próprios números mostram que a bolsa está barata em relação a anos anteriores. O indicador de preço sobre lucro, que é exatamente isso, preço dividido por lucro das empresas do Ibovespa, terminou agosto em 7,9 vezes, segundo dados da Economática. Isso é o equivalente a metade do preço sobre lucro do Ibovespa em janeiro de 2020, quando estava em 16,1 vezes.
o preço sobre lucro atual também está abaixo da média dos últimos 25 anos, que é de 10,9 vezes. Ou seja, por mais que as taxas de juros elevadas tenham aumentado a atratividade da renda fixa, a Bolsa segue oferecendo oportunidades, podendo este ser um bom momento de entrada para investimentos visando o longo prazo. Só que apesar do momento considerado por vários analistas como oportuno, muitos pequenos investidores têm deixado a Bolsa. Segundo dados da B3 compilados pelo Trademap, o investidor, pessoa física, tirou cerca de 18 bilhões de reais em investimentos diretos na Bolsa nesse ano, indo justamente na direção oposta à dos estrangeiros e das próprias empresas que têm lançado programas de recompra de ações porque estão considerando que os preços estão muito atrativos. No ano, esse saldo corporativo já supera 20 bilhões de reais em compras. E vocês que estão nos acompanhando, como tem movimentado as suas carteiras nesse ano? Tem aumentado os aportes na Bolsa ou acha, que com a Selic a 3,75 é melhor aproveitar a renda fixa? Aliás, Doni, como você tem feito com o seu rico e muito significativo dinheiro? Sammy Boy, olha, eu sempre fui muito risk-taker, você me conhece, né? Então, eu já tinha uma larga fatia do meu patrimônio em ativos de renda variável, incluindo Bolsa. Então, por um lado, dói ver que nesses movimentos de tensão econômica a queda acontece no patrimônio. Mas, por outro lado, as oportunidades nessa conjuntura também ficam muito interessantes. Respondendo à sua pergunta, eu mudei pouco a composição da minha carteira, mas aumentei os aportes tanto em Bolsa quanto em Bitcoins. E você aí que está assistindo a gente, está fazendo o quê com a sua carteira? Olha, que aproveitar a renda fixa alta e travar, por exemplo, uma taxa elevada do IPCA mais do Tesouro Direto também não é má ideia se a gente for pensar no longo prazo, hein? Tem várias oportunidades por aí, responde nos comentários o que é que você anda fazendo e bora pro Giro de Notícias. Elon Musk concluiu a compra do Twitter, mas demitiu os executivos do alto escalão da plataforma. Após 6 meses de negociações, a compra foi finalizada por 44 bilhões de dólares. Agora a intenção de Musk é tornar o Twitter uma companhia privada. A negociação das ações foi suspensa na Bolsa de Nova York. A Visa, uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, registrou 2 patentes nos Estados Unidos. A companhia quer desenvolver uma carteira digital própria voltada aos criptoativos de seus clientes. Quase metade da geração Z e dos millennials quer ver as criptomoedas se tornarem parte de seus planos de aposentadoria. Uma pesquisa realizada em outubro pelo gestor de ativos Charles Schwab apontou que os integrantes de ambas as gerações já pensam nas criptomoedas para se aposentarem nos Estados Unidos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Obrigado pelo like. Obrigado por se inscrever no Invest News. Tudo isso é muito importante pra gente, hein, pessoal? Custa nada. Valeu, aquele abraço, a gente se encontra no próximo programa. Tchau. Tchau.